Olá, amados e amadas, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Como agir diante do ataque, diante das ciladas do inimigo que pode surgir também na vida do cristão de uma forma repentina e avassaladora? No vídeo de hoje, vamos meditar nas armas que Deus nos fornece para lutar e vencer. Já pegue sua Bíblia aí, que eu te aguardo por aqui. Muito bem, amados, hoje eu trago uma mensagem revelada para o teu dia, para a tua semana, para a sua vida. Muitas vezes passamos por guerras espirituais que não são apenas problemas, são batalhas travadas pelo inimigo da nossa alma. Eu sou Liane Barbosa e se você não conhece ainda o meu ministério de louvor e adoração, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do clipe e do depoimento da minha canção Não Tenha Medo Não. Eu te convido então para assistir depois desse vídeo para que edifique a sua vida. Amados, de que forma uma batalha é iniciada em nossa vida? O nosso inimigo, ele fica sempre buscando uma forma de entrar na vida do cristão. E muitas vezes ele não encontra nada relevante. Então ele precisa ficar procurando brechas, alguma coisa na qual ele possa entrar e usar como legalidade. Pode ser, por exemplo, através da ira, quando encontrada na pessoa de forma reincidente, ou na prática da mentira, quando usada com frequência. Então, ele tenta achar um espaço para entrar e agir, fazendo com que outras brechas surjam. Ele tenta encontrar uma habitualidade nos erros cometidos. Nós sabemos que o ser humano ele é falho e errante. Por outro lado, devemos sempre procurar o arrependimento e afastamento do pecado e também a firmeza na presença de Deus. Nós vamos ver agora que uma guerra espiritual ela pode ser travada por iniciativa dos demônios ou também quando algo é apresentado, solicitado para eles por alguém com o objetivo de atingir a sua vida. Muitas vezes, o inimigo ele inicia uma batalha quando a pessoa está inserida em algum propósito com Deus. Então ela começa a fazer a obra, a evangelizar, louvar, ou está em algum propósito de missão social. E o inimigo ele se incomoda muito com isso. Vai tentar então derrubar o ministério dessa pessoa. Ele vai tentar fazer você parar. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você está em um projeto em que Deus te colocou, não pare. Se Ele colocou esse projeto no seu coração, vá atrás. Se você parou, retorne. Pois saiba de uma coisa, se o inimigo ele está se levantando, é porque ele sabe que você está no caminho certo e a sua recompensa será grande. Ele não quer ver você cumprir o que Deus projetou na sua vida. Ele não quer ver você triunfando nas bênçãos de Deus e ele também não quer ver a pessoa que você vai atingir com essa obra ser alcançada. Então, ele inicia uma batalha contra a sua vida. Coisas que iam bem, passando a dar errado, sem nenhum motivo aparente. Pessoas que passam a se levantar contra você, enfermidades que começam a aparecer, finanças a cair, coisas confusas, problemas que começam a se desenvolver ou um conjunto de problemas que passam a acontecer ao mesmo tempo. E existe também a situação na qual a batalha que o inimigo lança, ela é provocada por um terceiro. Pessoas que chamamos de adversários, que lançaram na mão do inimigo pedidos contra você, contra a sua família, obras malignas. E os pedidos são muitos, muitas vezes motivados por inveja. Inveja, por exemplo, do teu casamento e daí pedem a separação. Muitas vezes não é nem por nenhuma rival não é nem alguém que tem interesse no teu cônjuge, mas sim tem inveja na tua relação. A inveja pode ser da tua profissão, de um emprego seu, você aí que tem uma vida próspera, ou às vezes o que você tem nem é tanto assim, mas você tem um emprego estável e você gosta daquilo que você faz. E essa pessoa se incomoda com o seu bem-estar. A inveja pode ser da família que você constituiu, da sua alegria, até mesmo da sua fé. E às vezes, irmãos,
O pedido que é lançado na mão do inimigo é justamente para que você perca essa alegria, o seu casamento, o seu emprego e até a sua saúde. Muitos são os que fazem pedidos de doenças e até mesmo pedidos de morte. O mal existe. Existem pessoas más, pessoas que perderam o caráter, a humanidade, que estão totalmente dominadas por Satanás e visam destruir a sua vida. E, infelizmente, alguma dessas pessoas já tiveram convívio com você ou até já foram da sua confiança, mas se acharam no direito de intervir no seu futuro, achando que assim iam vencer. Pelo contrário, irmãos, as pessoas que agem dessa maneira, elas não têm um desfecho feliz. É um desfecho de trevas, porque Deus, ele realiza justiça na terra. Como funciona então quando esses feitiços são lançados na vida de um cristão e também na vida daqueles que ainda estão fora da presença de Deus? Irmãos, quando uma obra satânica ela é enviada contra a vida de uma pessoa que ainda não se encontra na presença de Deus, é muito complicado, porque nesse caso ela está totalmente desprotegida e, sendo assim, o inimigo tem total legalidade para agir. E dessa forma, o objetivo dessa obra maligna que foi lançada pode ser 100% atingido. Mas também, irmãos, Deus pode agir com misericórdia, enviando proteção e até mesmo um servo para interceder pela vida dessa pessoa. E através desse servo, que pode ser um familiar, um amigo, essa pessoa ela pode obter livramento. Mas é complicado, pois é como estar em uma rua onde acontece um tiroteio e a pessoa ali não ter a menor noção que corre perigo por não ter audição para ouvir e nem visão para enxergar a correria das outras pessoas. É muito perigoso andar nesse mundo em que vivemos por conta própria, sem ter a Jesus. Irmãos, vamos então à segunda parte dessa mensagem. O que acontece quando, por outro lado, a obra maligna ela é enviada contra um servo de Deus? Bem, diferente de uma pessoa que não caminha com Jesus, um servo do Senhor tem a proteção de Deus e dos anjos, que são seres celestiais enviados a mando de Deus para guerrear contra demônios. Tamanho o amor de Deus para com a nossa vida. Isso é uma coisa linda, representa a graça de Deus sobre a nossa vida. Não significa, porém, que estaremos 100% imunes de tudo sempre. Isso vai depender de como estaremos fortalecidos na presença de Deus, pois o inimigo ele pode conseguir atacar através das brechas, como já vimos. Então, de repente, o objetivo de um determinado feitiço ele não é atingido, mas podemos sofrer muitos reflexos, mas podemos perceber a diferença. Se uma obra ela foi lançada contra você, por exemplo, para que você perdesse o seu emprego, o inimigo pode não conseguir fechar essa porta, tem anjos batalhando a seu favor, mas pode chegar até você os reflexos de perseguição, calúnia e difamação, tudo para causar perturbação para você nesse lugar. Às vezes, o ataque que foi enviado foi com o propósito de você contrair uma enfermidade grave, alguém que queria te ver mal. E, novamente, anjos estão batalhando em seu favor, a doença almejada pode até não acontecer, mas acontece contigo uma enfermidade mais branda, é quando você vê a sua família toda contraindo aquela virose, crianças que saem de uma gripe e entram em outra, febre toda hora, porque a tua família também pode contrair esses reflexos. Então, muitas vezes você nem está percebendo esse livramento, mas o que era para ser, o que foi pedido nas mãos de Satanás, era para ser, por exemplo, uma doença grave. Tudo vai depender de como estão as nossas armaduras. Fique bem atento porque vamos detalhar essas armaduras no decorrer desse vídeo. Abra os seus olhos espirituais. Eu quero chamar sua atenção para esse ponto da mensagem, porque muitas vezes
o que é pedido nessas obras é a nossa própria morte. E acredite, isso acontece muito. Você acha que a pessoa não é capaz de fazer algo contra você com as próprias mãos? Talvez sim, talvez não, mas ela solicita para Satanás tirar sua vida ou a vida de alguém da sua família para te ferir. E é quando Deus chega com a sua mão forte e com seus anjos de guerra, e mesmo diante da sua fraqueza na fé, te protege e não deixa que a sua vida seja ceifada. Então, dependendo da sua fragilidade na fé, dependendo da qualidade das armaduras que você está vestindo, isso pode acabar se refletindo para você de outra maneira. E é quando você vê, de repente, uma porta de emprego se fechando, dívidas acumulando, dores pelo corpo, sensações negativas e você não está entendendo. Mas mal sabe você que está diante de uma grande batalha, cujo objetivo era destruir a sua vida e você está tendo um livramento de morte. É muito importante não estarmos vulneráveis, seja diante das ciladas por iniciativa dos demônios, como também dos laços solicitados para eles através da ação do nosso adversário aqui da terra. Quanto mais vulneráveis, mais o inimigo terá força para agir. Mas se estivermos vestindo as armaduras de Deus, estaremos protegidos dos objetivos finais lançados, como também poderemos evitar esses reflexos. E como poderemos usar essas armaduras de Deus? O que Deus nos ensina sobre isso? Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 17. Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cinturão da verdade. Em algumas versões da Bíblia aparece o verbo cingir, pôr uma cinta. Significa viver colocando em prática as Escrituras, ter um relacionamento com a verdade, não só pelo conhecimento, mas colocando em prática. Couraça da justiça. Essa era uma arma localizada entre o peito e o abdômen, que servia para proteger os órgãos vitais. Significa então andar na retidão, ser justo, fazer as escolhas certas de acordo com a vontade de Deus. Sapatos, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Significa anunciar o Evangelho, que é o anúncio da notícia de paz. Significa você estar disposto a anunciar esse Evangelho, fazer o ID, criar oportunidades. Não necessariamente com uma câmera, com um microfone, mas você está disposto sempre a falar de Deus para alguém. Escudo. O escudo, ele representa a fé. É acreditar em Jesus e também na sua palavra. O inimigo, ele tenta o tempo todo plantar dúvidas contra a palavra de Deus. O seu escudo de fé, ele vai proteger, ele vai cobrir toda e qualquer dúvida, toda e qualquer mentira que for lançada pelo inimigo a respeito da palavra de Deus. O escudo antigamente era uma arma muito grande que cobria quase todo o corpo.
E nós sustentamos esse escudo com uma arma também muito poderosa, uma outra arma poderosa, que é a oração. Capacete, mente segura, salvação. Significa manter a mente segura de toda enganação, de toda a doutrina que não provém de Deus e que Satanás usa para perverter. Hoje em dia, muitos tentam adaptar o evangelho ao seu próprio querer, num contexto onde o ser humano em nada precisaria mudar, quando na verdade não é o evangelho de Deus que deve se adaptar ao ser humano, mas sim o ser humano se adaptar à verdade e à vontade de Deus. Espada. A espada é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Então você estará dando ouvido ao Espírito Santo buscando a palavra de Deus. É uma arma poderosíssima contra o mal. Irmãos, o que uma espada faz? Ela fere. Então você não estará só em posição de defesa, mas sim de ataque contra os demônios, principados e potestades. Você não pode ir para uma guerra e para uma batalha de qualquer jeito. Precisamos vestir a nossa armadura. Estaremos vestidos com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçados com a preparação do Evangelho, segurando o nosso escudo de fé e oração, um capacete da nossa salvação, nossa mente segura e também segurando a espada com a palavra de Deus. E quanto mais vestidos nós estivermos das nossas armaduras, mais protegidos nós estaremos. Irmãos, o final do nosso inimigo, que é Satanás, o final dele já é certo. Ele será lançado no lago de fogo. E ele quer levar o maior número de pessoas com ele, porque ele odeia Deus e, portanto, a sua criação. E quanto aos adversários, aqueles que buscam o mal do outro através do inimigo, não tenha rancor e não busque se vingar, porque a palavra do Senhor diz que toda vingança pertence a Deus e isso está relacionado com justiça. Abra, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 35, 36, 39 e 40. Minha é a vingança e a retribuição, para o momento em que seu pé resvale, porque o dia de sua aflição está próximo, e o que lhes está preparado se apressa. Porque o Senhor julgará seu povo e se apiedará de seus servos. Vede agora que somente eu sou, e não há deuses comigo. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu curo, e não há quem possa livrar-se de minha mão. Então, irmãos, essa pessoa, ela vai precisar prestar conta com Deus por tudo aquilo que ela buscou nas mãos de Satanás. Ainda que ela não tenha conseguido o resultado que ela esperava ou não tenha conseguido resultado algum, ela vai prestar conta sim pelos seus atos e se permanecer nesse caminho, ainda vai também ter que prestar conta com Deus depois da vida. Os demônios, eles não protegem, eles não possuem sentimento algum, nem pelas pessoas que servem a eles, porque simplesmente eles odeiam a criação de Deus, que é todo ser humano. Então Satanás pode iludir essa pessoa, enganar, conceder algumas coisas, mas é temporário. Com isso, ele só está ganhando legalidade para destruir essa pessoa, uma destruição da vida e também da alma. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra esses principados e potestades. Muitas pessoas não pedem para Satanás o mal do outro, e sim benefícios para si, e de qualquer forma vão prestar conta também. Então, se você que entrou aqui nesse vídeo acha que essas entidades podem lhe dar benefícios, felicidade, proteção, saia enquanto há tempo. Jesus, ele está de braços abertos para você. Ele não precisa do seu dinheiro. O único pacto que você faz com Jesus é aceitá-lo como o único Salvador e seguir os seus caminhos. Irmão, você que está vivendo uma batalha espiritual, passe com confiança e você pode até estar fraco, mas a palavra de Deus diz que quando você está fraco, aí é que você está forte,
porque o Senhor, Ele é a sua força. E por mais difícil que esteja essa batalha, abra o seu armário, pegue e vista a sua armadura. Eu quero desejar a todos vocês um excelente ano, cheio da unção de Deus. Estaremos aqui firmes na presença do Senhor. Já verifique aí a sua inscrição. Se essa mensagem te tocou, deixe aí o seu like e, se sentir vontade, compartilhe com alguém que precise assistir esse vídeo. Declare aqui nos comentários que você vestirá cada vez mais a armadura que Deus te forneceu. E você já sabe, temos um encontro marcado aqui nessa conexão com Deus no próximo vídeo e eu te espero já.